O caminho da autotransformação. Capítulo 1. O que é o caminho? Uma jornada das regiões conhecidas para as desconhecidas da alma. É semelhante à busca narrada nos contos de fada. O herói ou heroína, inexperiente, abandona seu mundo familiar comum, movido pelo anseio de encontrar uma vida mais rica, diferente da rotina ordinária de uma existência limitada. Seguem-se imediatamente encontros ameaçadores e provas de todos os tipos. Se você passar nos testes, encontrará a felicidade. O prêmio será riqueza e um companheiro de vida. Você se tornará rei ou rainha, um adulto realizado. Se levada a sério, a busca interior também requer coragem. Passa por regiões de trevas, conduz à maturidade. E o tesouro sempre é encontrado. Como nos contos de fada, o herói não fica à espreita do dragão, mas o ataca e não foge da velha bruxa, mas lhe presta ajuda. Assim, você também deve enfrentar suas forças destrutivas interiores e lidar com elas. Nesta palestra, o guia mostra como acompanhar o anseio e como liberar os poderes latentes no seu interior para que você possa encontrar o tesouro do seu eu divino, sábio e amoroso. Meus amigos, saúdo a todos vocês e lhes dou minhas boas-vindas. Sejam todos abençoados. Na palestra de hoje, eu gostaria de falar sobre o caminho que leva à realização de seus anseios mais profundos. Anseio por um estado de consciência mais amplo e pleno. Todo ser humano sente um anseio interior mais profundo do que os anseios de realização emocional e criativa, embora esses, sem dúvida, façam parte do desejo mais íntimo e essencial. Este anseio provém da sensação de que deve existir um outro estado de consciência, mais plenificador e uma capacidade maior para viver a vida. Ao traduzir esse anseio em termos conscientes, você se envolve em confusões e contradições. As confusões e as aparentes contradições derivam da consciência dualista da mente humana. O dualismo está sempre presente, pois os humanos percebem a realidade em termos de ou, bom ou mal, certo ou errado, preto ou branco. Esta maneira de perceber a vida, quando muito, é apenas meia verdade. Pode-se perceber apenas fragmentos da realidade. A verdade plena jamais pode ser encontrada. A verdade sempre vai mais além do modo dualista de ver a realidade. Uma dessas confusões pode ser: eu estou almejando algo irreal? Não seria sinal de maior realismo e maturidade deixar de lado essas aspirações e aceitar o fato de que a vida é pura e simplesmente esse lugar raso, sombrio e cinzento? Não ouvimos sempre dizer que a aceitação é necessária para estarmos em paz com nós mesmos e com a vida? Em vista disso, eu realmente deveria deixar de lado esses anseios. A saída para essa sua confusão só pode ser encontrada quando você der um passo além do dualismo implícito nesse dilema. É verdade que você deve aceitar seu estado atual, é verdade que a vida, como se manifesta, não pode ser perfeita, todavia, não é este o fato que o torna infeliz. O que cria o problema é a sua exigência de que a vida deve ser perfeita e de que lhe deve ser entregue em sua perfeição. Se você for bastante fundo, irá inevitavelmente descobrir que existe uma parte sua que nega a dor e a frustração. Um lugar onde você abriga a raiva e o rancor, porque não existe uma autorização
amável e disponível que eliminará por você as experiências que lhe são indesejáveis. Assim, é verdade que o seu anseio por esse tipo utópico de estado de maior felicidade é irreal e deve ser abandonado. O desejo falso. Significa isto que o anseio per si brota de atitudes imaturas, ambiciosas e neuróticas? Não, meus amigos, não é assim. Existe uma voz interior que lhes diz que a vida é muito mais, que você mesmo é muito mais do que é capaz de vivenciar nesse momento. Como então podemos ter clareza sobre o que é real e o que é falso com relação a nossos anseios mais profundos? O desejo é falso quando sua personalidade deseja amor e realização, perfeição e felicidade, ou prazer e expansão criadora sem pagar o preço de uma autoconfrontação mais rigorosa. É falso quando você não assume a responsabilidade por seu estado atual ou pelo estado ao qual aspira. Por exemplo, se você se entristece consigo mesmo por sua vida vazia e se de algum modo culpa os outros por seu estado atual, não importa o quão errados esses outros possam estar, quer sejam seus pais, seus companheiros, seus amigos ou a vida como um todo. Então, você não está assumindo nenhuma responsabilidade. Se este for o caso, de certo modo, você desejará receber também o estado novo e melhor como uma recompensa não merecida. Você pode tentar ser um seguidor obediente de uma alta autoridade apenas para se sentir recompensado. Na verdade, porém, visto que o prêmio nunca vem de fora, independentemente do que faça, você se sentirá desapontado, ressentido, ludibriado e raivoso, e apelará também e sempre, de novo, a seus padrões antigos e destrutivos, que são os verdadeiros responsáveis pelo estado que cria seu anseio não realizado. O anseio realista. O anseio é realista quando você parte da premissa de que a pista para a realização deve estar em você. Quando você deseja descobrir as atitudes que o impedem de viver a vida de uma maneira plena e significativa, quando interpreta o anseio como uma mensagem oriunda do âmago do seu ser interior, mensagem essa que o dirige por um caminho que o ajudará a encontrar o seu verdadeiro eu. Entretanto, quando a mensagem interior é mal interpretada pela personalidade negativa, ambiciosa, mesquinha e exigente, a confusão se instala. Nesse caso, o anseio entra por canais de fantasias mágicas irrealizáveis. Você acredita que a realização lhe é devida como direito, em vez de ser conquistada através da coragem e da honestidade de olhar para si como é agora, mesmo para as áreas que preferiria evitar. Se uma situação de vida for dolorosa e você reagir com raiva, queixas e outras defesas contra o viver essa dor de modo limpo, você não estará sendo verdadeiro com relação ao seu estado presente. Mas se apenas deixar que a dor aconteça e se assentir sem usar de artifícios como ela vai acabar comigo ou durará para sempre, a experiência liberará energias criadoras e intensas que trabalharão cada vez mais ao seu favor e abrirão os canais para o seu eu espiritual. O fato de sentir a dor
também produzirá uma compreensão mais profunda, plena e sábia das relações entre causa e efeito. Por exemplo, você verá como chegou a atrair este determinado sofrimento. Uma percepção intuitiva assim pode não se manifestar imediatamente, pois quanto mais você a forçar, mais ela o evitará. Mas manifestar-se-á se você parar de lutar e de resistir interiormente. Não abandone o anseio em si, leve-o a sério. Na verdade, cultive-o e aprenda a compreendê-lo, de modo a poder seguir sua mensagem e tornar o caminho interior para o seu íntimo. Aborde o aspecto que você procura evitar, que é o verdadeiro culpado e único responsável por seu estado de vazio e de insatisfação. Eu vou repetir essa parte. Não abandone o anseio em si, leve-o a sério, na verdade cultive-o e aprenda a compreendê-lo, de modo a poder seguir sua mensagem e tornar o caminho interior para o seu íntimo. Aborde o aspecto que você procura evitar, que é o verdadeiro culpado e único responsável por seu estado de vazio e de insatisfação. Não abandone o anseio que provém da sensação de que sua vida pode ser muito mais, de que existe um estado em que você pode viver sem confusões dolorosas e perturbadoras, um estado em que você pode operar num nível de elasticidade, de satisfação e de segurança interior, em que você é capaz de sentimentos profundos, de prazer elevado e tem condições de expressá-los, em que pode entregar-se à vida sem medo porque não mais teme a si mesmo. Então, você passará a considerar sua vida e até os problemas que ela lhes traz como um desafio estimulante. Se seus problemas internos puderem tornar-se um desafio que dê sabor à sua vida, a paz resultante será ainda mais doce. O enfrentamento desses problemas lhe proporcionará uma percepção da sua própria força, da sua riqueza de recursos e da sua habilidade criadora. Você sentirá o eu espiritual fluir através das suas veias, de seus pensamentos, de sua visão e de suas percepções, levando-o a tomar decisões a partir do âmago do seu ser. Quando você adotar esse modo de viver, problemas externos ocasionais serão o sal da sua vida e se tornarão quase agradáveis. Eles serão cada vez mais raros e um viver de paz, de alegria e de criatividade se tornará a regra. Aprender a suportar o estado de felicidade. Na situação presente, o mais triste de seu anseio é que no seu foro mais íntimo você sabe que seu corpo e sua alma são capazes de aceitar e de sustentar um prazer intenso. O prazer se faz presente em todos os níveis, no espiritual, no físico, no emocional e no mental. Entretanto, o prazer espiritual, separado dos níveis de funcionamento diário, é uma ilusão, porque a verdadeira felicidade espiritual compreende a personalidade global. Portanto, a personalidade deve aprender a suportar um estado de felicidade, mas ela não conseguirá fazer isso se não aprender a suportar tudo o que estiver contido no interior da psique neste momento: dor, mesquinharia, malícia, ódio, sofrimento, culpa, medo, pavor. Todos esses conteúdos devem ser transcendidos.
Então, e somente então, poderá a personalidade humana funcionar num estado de felicidade. O desejo que você tem de experimentar mais prazer é uma mensagem para que trilhe um caminho que lhe propicie a possibilidade de ser feliz. O estado de existência que descrevi não precisa ser deixado de lado como irreal ou utópico. Não precisa ser deixado de lado porque você o merecerá e o tornará seu próprio, passando por tudo o que o impeça de experimentá-lo. Esse estado já existe dentro de você como um potencial latente. Não é algo que lhe possa ser dado por outros ou que possa ser alcançado através do estudo ou do esforço. Ele se desenvolve organicamente como um subproduto do seu avanço num caminho como se este que tenho o privilégio hoje de mostrar-lhe. Isto nos leva à questão básica do que seja o caminho. Este caminho não é novo, ele existiu sob muitas formas diferentes durante todo o tempo da existência dos seres humanos na Terra. As formas e os modos mudaram à medida que a humanidade evolui, mas o caminho fundamental permanece o mesmo, o caminho particular, o caminho pelo qual eu o oriento, está ancorado na sabedoria antiga e perene e todavia é também novo. Ele oferece ajuda para o seu desenvolvimento psicológico e espiritual no atual estágio crítico da evolução da humanidade. O caminho e a psicoterapia. Este caminho não é psicoterapia, embora alguns de seus aspectos devam necessariamente ter relação com as áreas tratadas também pelas ciências psicoterapêuticas. No esquema geral do caminho, a abordagem psicológica é apenas uma questão colateral, uma maneira de lidar com as obstruções. É fundamental tratar as confusões das concepções interiores errôneas, das incompreensões, das atitudes destrutivas, das defesas alienantes, das emoções negativas e dos sentimentos entrevados. Questões essas que também a psicoterapia procura abordar, nas quais, inclusive, concentra sua meta fundamental. Em contraposição, o caminho adentra sua fase mais importante somente depois de concluir este primeiro estágio. A segunda fase, a mais importante, consiste em aprender a ativar a consciência maior que habita em toda a alma humana. Muitas vezes a segunda fase se sobrepõe à primeira, relativa à superação dos bloqueios, porque a segunda fase do caminho, ou fase espiritual, é essencial para executar efetivamente a primeira. A primeira parte do trabalho não pode ser bem-sucedida se o contato com o eu espiritual não for regularmente cultivado e utilizado. Entretanto, e como isto pode ser feito, varia muito e depende da personalidade, da predisposição, dos preconceitos e dos bloqueios do indivíduo que se aventura nessa jornada. Quanto antes você puder usar, explorar e ativar a fonte inexaurível da força e inspiração interiores, mais fácil e rapidamente terá condições de lidar com as obstruções. Fica assim claro em que este caminho difere da psicoterapia, embora alguns pontos básicos e mesmo métodos possam, às vezes, assemelhar-se. O caminho e a prática espiritual. Este caminho também não é uma prática espiritual que tenha como meta alcançar uma consciência espiritual superior. Existem muitos métodos e práticas que procuram realizar do eu espiritual. Embora utilizando métodos válidos para alcançar esse objetivo de maneira forçada, muitas disciplinas espirituais não dão a devida atenção àquelas áreas do ego em que estão mergulhadas na negatividade e na destrutividade. Qualquer sucesso alcançado desse modo tem sempre vida curta e é ilusório, embora algumas experiências possam ser genuínas.
Um estado espiritual obtido de maneira tão unilateral não é sólido e não pode ser mantido a menos que seja incluída a personalidade como um todo. Visto que os seres humanos relutam em aceitar e lidar com certas partes de si mesmos, eles frequentemente buscam refúgio em caminhos que prometem ser possível evitar essas áreas interiores problemáticas. Se, para você, um caminho espiritual é a prática da meditação, pela própria meditação ou pela esperança de alcançar experiência e consciências cósmicas de felicidade, então não é este o caminho que você deve seguir. Não. É grande a tentação de fazer uso de práticas espirituais para obter felicidade e realização e para evitar negatividades, confusões e sofrimentos já existentes, mas essa atitude aborta o propósito. Ela provém da ilusão e a ela reconduz. Uma dessas ilusões é que qualquer coisa que exista em você possa ser evitada. A outra é a crença de que o que existe em você precisa ser temido e negado. A verdade, porém, é que, por mais destruidor que seja, qualquer aspecto em você pode ser transformado. Somente quando você evita o que está no seu interior é que sua ilusão torna-se verdadeiramente nociva a você e aos outros. Deixe-me recapitular o que disse até agora. Este caminho não é psicoterapia, nem é um caminho espiritual no sentido comum da palavra, mas, ao mesmo tempo, ele é ambas as duas realidades. Será útil levar em conta os pontos que seguem se você estiver considerando a possibilidade de iniciar essa jornada. Como encontrar o seu verdadeiro eu? Essa segunda parte do primeiro capítulo fica para o próximo vídeo.